Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Quando de uma grande explosão solar, desprendeu-se da nebulosa solar uma grandiosa bola de fogo que entrou em um lento processo de resfriamento. Quando desse acontecimento, o Criador do universo e de tudo que nele vive, incumbiu uma comunidade de espíritos puros, para que essa comunidade, esse grande grupo de espíritos puros, passassem a cuidar daquilo que era então uma gigantesca bola de fogo, para que cuidassem, para que um dia aquilo tivesse condições de ser mais uma das tantas moradas da casa do Pai. E uma morada que tivesse condições de receber em sua intimidade espíritos habitando corpos físicos. E incumbiu um desses espíritos da comunidade de espíritos puros, um que era, além de espírito puro, era o espírito de mais alto grau, incumbiu a ele de ficar à frente daquele grande grupo de espíritos, que era Jesus. Desde então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, segundo nos diz Emmanuel, através da grandiosa psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, então desde 4 bilhões e 500 milhões de anos, que Jesus cuida do processo evolutivo do planeta Terra em seu sentido físico, moldando inclusive geologicamente a Terra, arrumando essa casa que um dia criou condições para receber criaturas, filhos de Deus como ele, só que infinitamente mais jovens do que ele, aqueles que o Pai incumbiu a ele também de levar nesse caminho evolutivo que nós estamos fazendo. Então ele sempre esteve aos cuidados da parte física dessa morada e também da parte moral daqueles que o Senhor para cá enviou. Não só para esse mundo, mas para a dimensão espiritual que faz parte ao planeta Terra, as colônias. Então Jesus está no leme desse processo desde sempre, para nós desde sempre. E desde sempre, quando a Terra conquistou condições de aqui receber espíritos em corpos físicos, então desde esse período, ele está a enviar a corpos físicos espíritos que fizeram seu adiantamento espiritual, os seus aprendizados em outros mundos mais antigos. Nós temos a data recuada mais conhecida, mais de 12 mil anos, com a vinda de milhões de espíritos de um planeta pertencente ao Sol chamado Capela, que nós certamente já ouvimos muitas vezes, os exilados de Capela, mais de 12 mil anos, sempre no intuito de que nós crescêssemos intelectualmente e moralmente. Temos mais recentemente outra grande figura. Nesses intervalos, nunca houve intervalo na vinda de criaturas para nos auxiliar. Mas a história, às vezes, faz intervalos nos registros. Nós temos mais recentemente Abraão, agora, de pouco tempo, de 4 mil anos apenas. Como 4 mil anos apenas? É que em uma caminhada evolutiva de espíritos, 4 mil anos é apenas. Então temos Abraão com a sua grandiosa mediunidade que veio trazer esclarecimentos aos povos, aqueles de nós que estávamos em pequeno número naquela região onde ele veio, mas deixou sementes plantadas. Temos depois dele registrado também, embora outros viessem entre um e outro, nós temos em torno de 600, 700 anos depois de Abraão, nós temos Moisés
esse sim, com a mediunidade poderosa, que nos apresentou Deus, que nos apresentou a primeira vez as leis que regem a nós criaturas, do jeito que dava para apresentar. Nos apresentou um Deus terrível também, que era a única maneira da gente prestar alguma atenção, era em alguém que talvez dizimasse a gente, senão a gente não prestava atenção. Por isso a apresentação como foi feita. Tivemos, depois de Moisés, sabe-se lá quantas criaturas. Com a denominação de profetas, a Bíblia nos apresenta 16, provavelmente fosse muito mais. Temos os filósofos. Quantas criaturas nas áreas religiosas? Buda, Confúcio, Lao Tse, quantos? E quantos registrados que eu não sei, que eu não lembro? E quantos que não foram registrados? Tudo para quê? Tudo para nos ajudar, para nos instruir, para nos fazer elevar. Temos antes dele, já perto dele, mas antes dele, Sócrates, Platão, quantas criaturas em outras áreas do conhecimento, sempre para o auxílio à intelectualização de nós criaturas humanas, muitos vindo para nos ajudar na área moral, que a gente não dava muita importância. Da intelectualização também não demos tanta importância assim, embora tivéssemos dado alguma importância, até que veio ele. Um espírito que não se sabe há quantos bilhões de anos. É um espírito puro de mais alto grau. Deixou as altas esferas, onde ele rege mundos, para vir em um corpo físico. Para quê? Para que fizéssemos com ele o que fizemos. Mandou um pouquinho antes dele, praticamente junto com ele, João Batista. Segundo ele, Jesus, o maior nascido de mulher nesse mundo. Claro que Jesus não entra nessa comparação. É um hors concours. Mas, segundo Jesus, João Batista é o espírito mais evoluído que já pisou na terra. Primo dele, veio 6 meses antes dele em um corpo físico, para abrir as veredas, para desbravar os caminhos, as matas para o Messias caminhar. Mas que matas? As matas da ignorância nossa ainda. Espíritos já bastante antigos, mas ainda muito tenros nesse processo evolutivo da intelectualização também e principalmente da moralização. Montou um grupo em torno dele, os apóstolos, para deixar muitas lições para nós e uma continuidade também. Não que ele necessitasse deles, não. Mas para nos dar lições da necessidade da lei da sociedade, que é de nós nos agruparmos, nos juntarmos para conseguir um progresso. E para dar continuidade, porque ele sabia que se não formasse um grupo consistente, a ideia morreria com ele. Porque nós, criaturas daqui desse mundo, e alguns ou muitos que não são desse mundo, que vieram junto com ele, mas que mergulham no corpo físico e passam a viver como se corpo físico fosse, que os apóstolos eram espíritos de outros mundos. Mas o que eles fizeram de grandioso até a crucificação de Jesus? Só 2 coisas grandiosas, negativas, mas grandiosas. 2 traições, ou 2 traições. Uma de Judas e outra de Simão Pedro na negação. Só depois da crucificação é que eles caíram em si. Eu gosto muito dessa frase evangélica. Porque enquanto eu não cair em mim, enquanto nós não cairmos em nós, não despertarmos para aquilo que nós somos, para a essência divina que nós somos, nós vamos dar muito trabalho ainda a Jesus e essa equipe grandiosa, que eu não sei qual é o número, mas é um número grandioso, sempre trabalhando a nosso favor. Jesus veio e fez tudo o que fez, nunca humilhou qualquer criatura que eu procurasse, nunca.
que então que botamos ou botaram ele na cruz? Porque nós temos muita dificuldade de lidar com criaturas moralmente muito mais evoluídas do que nós. E a gente vê no dia a dia isso também. Mas, depois da crucificação, depois de tudo que foi dado a ele, a esse espírito de mais alto grau, que vem das altas esferas aqui, depois que fizeram o que fizeram com ele, antes de expirar no corpo, ele ainda deixou uma lição maravilhosa, que hoje nós ainda não temos condições, às vezes, nem de tentar, muito menos de fazer. Aliás, porque a gente não quer tentar. Se a gente quisesse pelo menos tentar, a gente conseguiria. Porque depois de tudo que fizeram e continuavam fazendo a ele no simbolismo olha para cima e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ainda teve compaixão daquelas criaturas. E depois disso, o que ele fez? Foi embora. Não foi embora. Porque ele sabia que o que ele tinha feito naqueles quase 3 anos, embora a grandiosidade, ainda não era suficiente nem para os apóstolos. Por isso ele ficou. E apareceu em primeiro para quem? Para a prostituta. Porque sempre que a criatura resolve se modificar, as graças divinas vêm sobre ela. E porque ela tinha feito a maior modificação do Evangelho, Maria de Magdala, foi a ela, não foi a mãe dele que lhe apareceu por primeira vez, foi a ela, a Maria de Magdala. E foi para junto dos apóstolos para dar instruções a eles. Porque, senão, o que eles iam fazer? Desorganizados como estavam, apavorados, assustados, envergonhados, principalmente Pedro, mesmo depois de Jesus alertá-lo. Pedro, antes que o galo cante, Pedro, porque Pedro foi dar uma de guarda-costas quando Jesus falou algumas coisas para ele sobre o que ele ia passar, e o Pedro disse: mas jamais farão isso contigo. Calma, Pedro, te serena. A não ser que passe sobre o meu cadáver, de Jesus. Calma, Pedro. Antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Eu, mestre? Tu duvidas de mim, mestre? Simão, a criatura humana, Simão, é muito mais frágil do que má. Não foi por maldade que Simão Pedro negou. Foi pela fragilidade de enfrentar a situação. Para deixar lições para nós. Nós somos frágeis. Nós temos dificuldades. Nós precisamos da ajuda de outros para vencer certos obstáculos. E outros precisam da nossa ajuda para vencer obstáculos. É a lei de sociedade. É a única maneira da humanidade avançar, é se um de nós ajudarmos aos outros. Um por todos e todos por um. Mas não no sentido egoísta, mas no sentido positivo de irmos em frente. E pelas dificuldades que eles tinham de compreensão, Jesus apresenta-se a cada um de maneira diferente. Conta uma história, Amélia Rodrigues nos traz uma bela história a respeito disso, que eles eram pescadores, a maioria dos apóstolos, e depois daquele tumulto todo, daquela dificuldade toda, Pedro vai pescar. Eles precisavam fazer alguma coisa, eles tinham que se manter, eles trabalhavam. Eles não faziam só pregações. Em nome de Jesus, a gente se sustenta, como fazia Paulo de Tarso, fazendo sandálias, correias, enfim, trabalhando para não ser pesado aos outros materialmente. Então, os apóstolos trabalhavam mesmo quando Jesus estava aqui ainda. E Pedro está pescando e não dá peixe nenhum, mas ele não está preocupado, ele está com a mente dele carregada de remorsos, de vergonha, porque ele tinha negado Jesus. E ele está ali, e nada de peixe. De repente entra uma ideia na mente dele que diz: Pedro, jogue as redes mais para a direita, mais adiante.
E ele faz aquilo meio automático, sem prestar muita atenção, e as redes abarrotam-se de peixes. E ele lembra de Jesus. Tinha acontecido aquilo, não fazia tanto tempo assim. Ele procura Jesus no barco, ele não está. Procura por sobre as águas, ele já tinha andado sobre as águas. Ele não está, ele olha na praia solitária, longe, lá está Jesus. À beira da praia, virado para ele. Ele puxa rapidamente a rede cheia de peixe para o barco e ruma para lá, mas o barco muito lento, ele angustiado para chegar lá, mas o barco não conseguia encostar ali porque era muito raso. O parador de barcos era em outro ponto. Ele vai até onde dá e o resto ele vai nadando para encontrar com o mestre. Fazia tão pouco tempo, mas a saudade era tão grande. Ele aproxima-se de Jesus muito cansado e quer perguntar muita coisa, mas quem pergunta é Jesus. Pedro, tu me amas? Eu te amo, mestre. Mas Jesus ensinava fazendo perguntas, fazendo a criatura raciocinar, pensar na profundidade daquilo que estava sendo perguntado. Não é só responder, pensar no que está dizendo. Ele repete a pergunta. Pedro, tu me amas? Lógico que eu te amo, mestre. Mas Jesus não se deu satisfeito e repete a pergunta. Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí Pedro desmorona e começa a chorar. Diz, mestre, tu sabes o que passa na cabeça de cada uma das criaturas, tu sabes o que se passa no coração de cada um, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta o meu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. E Pedro abandonou tudo e foi fundar a Casa do Caminho. A primeira instituição de caridade que se tem notícias. Como diriam hoje, não sei se hoje ainda se diz, mas se dizia até há pouco tempo, com a cara e a coragem. Acompanhado de Felipe, da esposa de Felipe, dos filhos, e de Tiago Menor. E começou a atender criaturas abandonadas, porque não existia assistência nenhuma, praticamente, nem para quem tinha dinheiro tinha assistência. Para o povo, o que tinha? Postos de saúde? O SUS, que a gente se queixa tanto hoje, com razão, não existia nada. A criatura ficava doente e ficava esperando a natureza ou Deus curar. Não sei qual eram as crenças da época. Não tinha nada. E ali eles começaram a trabalhar. Foi ali que chegou Estevão. Um dos grandiosos espíritos que Jesus, um dos tantos anônimos, entre aspas, que Jesus manda à face da terra para nos ajudar. E só se tornou conhecido Estevão por causa da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Porque não tem registrado em lugar nenhum a passagem de Estevão na terra. A não ser na pequeníssima passagem do Evangelho de Lucas, que ele comenta que um tal de, não é com esse termo assim, tal de Estevão, mas que um Estevão foi atendido, só isso, nada mais. Ali chegou Estevão perdido não, machucado, ferido, precisando se esconder, porque ganhou a liberdade de um romano, que ele não podia sair das galés, era para morrer remando aqueles barcos. É uma história longa e belíssima que está no livro Paulo Estevão, a mais extraordinária obra vindo da dimensão espiritual, segundo Divaldo Pereira Franco. E ali Pedro atendia as pessoas, eles atendiam vários, porque as pessoas que se refaziam ali passavam a ajudar. E eles precisavam de auxílio. Como que atender aquele povo todo de alimento para aquela gente que ia lá? E a casa foi crescendo, foi construindo na volta, não eram puxadinhos, eram puxadões. Dizem que casualmente se tornou um belíssimo complexo
como se tivesse sido programado por algum arquiteto, por algum engenheiro. Tudo por acaso. E tinham senhoras bondosas que auxiliavam, e tinha um grupo dessas senhoras ditas bondosas, pessoas ricas, muito vaidosas, que auxiliavam, realmente ajudavam financeiramente a casa. O que elas davam, da parte delas, era quase nada, como alguma ajudazinha que a gente dá, às vezes, mas para a casa era importantíssimo aquilo. E essas senhoras exigiam um tratamento especial, elas não admitiam chegar perto de pobre, da ralé, dessa gente suja, doente. Elas eram criaturas finas, mas elas queriam ser atendidas por Simão Pedro, senão não ajudavam a casa. Então, Simão Pedro, para ajeitar as coisas, porque também necessitava materialmente, e elas também necessitavam da mensagem, embora as dificuldades grandiosas que trouxessem, na área da vaidade, do orgulho. Então Simão Pedro reservou um dia da semana para elas, uma tarde, terça-feira. Às terças-feiras à tarde, todos sabiam que o salão, que aquele tempo de Simão Pedro era daquelas senhoras, então ninguém entrava ali, ninguém chegava perto para elas não se sentirem ofendidas, as senhoras caridosas. E numa dessas terças-feiras que Simão Pedro está falando de Jesus para elas, com entusiasmo que era normal, de repente se ouve um barulho lá fora, um murmúrio, gritos, imprecações, pedido de socorro. A porta abre-se meio com violência e uma mulher entra toda desgrenhada, com as vestes já muito rasgadas, e no rosto as primeiras marcas das pedradas. E lá fora um grupo gritando, pedindo para expulsá-la, porque era a tradição da época que quando alguém perseguido entrasse em uma residência, ali não era perseguido. Mas quando expulso, o que normalmente era, aí a matilha caía em cima e era um pavor. E essa mulher tinha sido pega em adultério. E vem correndo desesperada e buscar socorro justo naquele dia e naquela hora. E ela entra, aquelas mulheres vendo uma prostituta entrar ali, elas, como eram puras, aquelas pureza que Jesus classificou bem, túmulos caiados por fora, mas cheios de dificuldades por dentro, elas já se levantaram, se recuaram num canto, já pronta para sair, e disseram a Pedro, expulse-a. E lá fora pedindo para expulsar, e Simão Pedro teve um conflito. Porque se ele expulsasse aquela mulher, ela seria morta, ali, na frente da porta da casa do caminho. E se ele a recebesse, aquelas mulheres iriam embora e nunca mais voltariam, ele sabia. E o que fazer? Ah, quantas saudades de Jesus! Ele sempre tinha as respostas certas na hora certa, mas ele não agiu como normalmente nós fazemos, de tomar decisões precipitadas. Ele pediu um tempo e recuou, foi para o seu quarto, porque era tudo junto lá, foi para o seu quarto orar, pedir inspiração para tomar a decisão. Se ajoelhou, no simbolismo de humildade, e começou a orar, a pedir por Jesus. Oh, mestre, como era mais fácil quando tu estavas aqui. Nós tínhamos a tua orientação, nós tínhamos um roteiro traçado por ti e sustentado por ti, mestre. Agora, com essa dificuldade tão grande, o que devo fazer? Ele de olhos fechados, orando e chorando, sente a presença de alguém, abre os olhos e está Jesus na frente dele. Chamaste-me, Pedro? Mestre, tu viste ali na sala aquela mulher perdida? Aquela prostituta? Não, Pedro. Não vi nenhuma prostituta ali, não vi nenhuma pessoa perdida. Mas eu vi, entre muitas pessoas, eu vi ali uma criatura precisando muito de ajuda. Precisando muito de ti, Simão. Isso eu vi. Mas, mestre, ela é uma pecadora. E tu, Simão? Aí Simão lembrou,
da fatídica noite das negações e ficou muito envergonhado. Mas, mestre, Simão, o que te ensinei, Simão? O que te ensinei, Simão? Mas, mestre, se eu a acolho, aquelas mulheres vão embora e não vêm mais aqui? Mas, Simão, tu achas que o pai mantém uma casa como essa dependendo só de algumas criaturas vaidosas, orgulhosas, prepotentes? Tu acha que a fragilidade do pai é igual à nossa? Se essas se forem, Simão, a responsabilidade de demandar outras é do pai, não é tua. Pedro começa a chorar mais compulsivamente e a dizer a Jesus: o que devo fazer, mestre? Mas Jesus não dava as respostas prontas. A gente tem que aprender a pensar. Ele repetiu mais uma vez, mas aí com um sentimento assim para sacudir a criatura, né? Simão, o que te ensinei, Simão? Simão Pedro começa a chorar mais, fecha os olhos, quando ele abre os olhos, Jesus não está mais. Ele levanta-se, se refaz, volta para o salão, aquelas senhoras lá perto da porta já esperando, com um olhar assim, como dizendo, ou ela ou nós. E a coitada da criatura também, pelo olhar, perguntando, viverei ou morrerei? Simão aproxima-se dela, da mulher perseguida, abraça e diz: fica, minha irmã, fica. Põe o braço por cima dos seus ombros, encaminha para que ela fosse devidamente atendida. As senhoras caridosas saíram pisando firme, sumiram, nunca mais apareceram. E nunca a Casa do Caminho deixou de atender a quem quer que fosse por causa delas. Como a nossa fé ainda é pequena. Como nós ainda temos dificuldades de, às vezes, tomar decisões corretas, honestas, de moral elevada por causa dos chamamentos da vida, da sociedade. Como nós temos dificuldade de tomar decisões, de assumir compromissos, porque temos outros compromissos. Principalmente nessa época de fim de ano, quantos de nós faltamos a compromissos que não são remunerados? Porque nós temos que ir a festas, que é uma necessidade nossa ainda. Mas quantos de nós também que passam o ano inteiro sem lembrar de assumir um compromisso filantrópico em lugar nenhum? Porque ainda carregamos muito orgulho, que é natural, mas um egoísmo maior ainda, que também é natural ainda, mas era para ser natural em nós, que a gente fosse lutando contra isso por todos esses exemplos que Jesus nos manda. Sempre, por toda a história, em todas as épocas da humanidade, estão vindo espíritos de alto galardão aqui no nosso meio para dar exemplo. Nós temos agora contemporâneos nossos, aqui pertinho de nós. Um em Pedro Leopoldo, depois mudou-se para Uberaba. Acho que ninguém sabe de quem que eu estou falando. Mas se caso alguém não sabe, é de Chico Xavier. Nós temos ali na Bahia uma criatura franzina, frágil mesmo, que veio nas hostes católicas, Irmã Dulce, com dificuldades respiratórias nos 2 pulmões, não conseguia respirar, tinha que viver sentada numa cadeira, que se deitasse, parava a respiração, ela desencarnava. Ela vivia chorando pelos cantos, as dificuldades. Não, dirigia 2 hospitais, um de frente para o outro, 2 hospitais de caridade, um só para cancerosos, e mais um orfanato que ficava próximo. Divaldo Pereira Franco a visitava de vez em quando, e numa dessas vezes que Divaldo vai visitá-la, ela recém tinha passado por ela estava em crise sempre, mas às vezes a crise era mais grave.
E como ela tinha tido uma crise mais grave ainda, Divaldo vai visitá-la e ela conversando com Divaldo. Eles eram amigos. As religiões não estão no mundo para separar as pessoas, estão para unir. Ela, Chico Xavier, Divaldo, eles são espíritos que ultrapassam essas nossas coisas daqui. E ela conversando com Divaldo com toda aquela dificuldade, sentadinho na cadeira dela de madeira, que tinha até a marca dela já. E ela dizendo para Divaldo, ai meu filho, como Deus é bom. E Divaldo olhando, mas como Deus é bom na dificuldade dessa, coitada. E ele se compadeceu dela e diz assim, irmã Dulce, a senhora nessa cadeira miserável aí, irmã Dulce, essa cadeira está matando a senhora. Eu vou fazer uma campanha, irmã Dulce, para conseguir uma cama hospitalar para a senhora, daquelas que torce daqui, ergue lá, puxa daqui, que ajeita, para a senhora ter mais conforto, irmã Dulce. A senhora aceita? Ah, meu filho, é lógico que eu aceito. Imagina se eu não vou aceitar. Mas, meu filho, essa cadeira aqui ela não é miserável, isso aqui é uma bênção de Deus. Diz Divaldo assim, meu Deus, como é que vai ser uma bênção de Deus, a cadeira dura, o assento era de madeira também. Isso aqui é uma bênção divina, meu filho. Porque as pessoas vêm aqui me visitar, me veem desse jeito, se compadecem de mim. E quando eu sei que tem bastante dinheiro, meu filho, eu ainda me faço de mais doente. Meu filho, aí eles se compadecem e me oferecem uma cama hospitalar cheia de recursos. Para ti, meu filho, eu vou contar um segredo, só para ti. Claro que o Divaldo não contou para ninguém, né? Só botou no Diário Gaúcho. Meu filho, eu já montei uma enfermaria com 25 camas hospitalar. Estou quase completando a segunda. Quando eu completar a segunda enfermaria, então pode ser que eu pegue uma dessas camas para mim, meu filho. Mas tem tanta gente sofrendo tanto. Só essas criaturas santas mesmo para fazer isso. Eu acho que dá tempo, que eu não ia contar essa história, não sei por que me veio, mas hoje eu vim só para contar histórias. Pode ser que as histórias, porque histórias contadas à criança ajudam muito no futuro. Pode ser que as histórias não nos ajudem muito hoje, porque nós ainda estamos nos comportando como criança no processo evolutivo. Mas quem sabe se no futuro. E diz ela assim para Divaldo, Divaldo, Deus é tão bom que tu não tens noção, meu filho. Porque isso era janeiro, faz vários anos já isso, muitos anos. Era no mês de janeiro, diz ela assim, agora, meu filho, no fim do ano, nós estávamos com uma dificuldade muito grande para pagar a folha do pessoal. Imagina, 2 hospitais orfanato de caridade, médicos, enfermeiras, sei lá, um grupo enorme de pessoas. Nós não tínhamos dinheiro para pagar o mês de dezembro e tinha mais 13º, meu filho. E mais férias de janeiro, que tem que dar mais. Recém tinha começado aquele 1/3 de férias. E era uma fortuna. E eu orava para Jesus, meu filho orava e ele não fazia nada. Já se viu, ele me botou aqui na terra para trabalhar para ele e não me dá os recursos. Eu fui falar com a mãe dele. Com aquele jeitinho simples. Aí eu roguei a Maria Santíssima e expliquei para ela que não queria incomodar ela, mas os homens, minha mãezinha, os homens parece que são surdos. A gente fala, eles não ouvem. Dá um jeito no teu filho, mãezinha. Aquele jeito simples dela, diz ela assim, meu filho. 2 dias depois, Roberto Carlos, o cantor, porque às vezes a gente fala tão mal dessas criaturas, mas não sabe o benefício que essas criaturas promovem no mundo. Muitos deles. Muitos que às vezes a gente fala inadvertidamente. Aí uns 2 dias depois, meu filho, às 9 horas da noite, toca o telefone. Eu atendi, era Roberto Carlos. Aí, irmã Dulce, como é que tá? Diz, meu filho, eu estou bem. Estava bem, eu não conseguia respirar, mas isso não tem importância. Eu estou bem, meu filho, muito bem. E as coisas por aí, como é que estão? Porque já sabe, ele era um benfeitor da casa. E as coisas por aí, como é que estão, irmã Dulce? Meu filho, as coisas por aqui, tu sabe como é que é, as dificuldades, hospital filantrópico, fim de ano, como é que tu acha que estão?
É dinheiro, irmã Dulce? Claro, meu filho, sempre é dinheiro, dificuldade. Mas qual é o problema? Ela explicou. Os salários e férias e não sei o quê. Ela pensou que ia dar um susto nele, que ele não ia conseguir mais continuar falando, mas dizer-lhe assim, de quanto que a senhora precisa, irmã Dulce? Diz ela para Divaldo, meu filho, eu me arrisquei a dizer o valor. Porque era uma fortuna. E eu disse quanto é que era o problema. Diz ele assim para mim, irmã Dulce, eu vou telefonar agora para a minha secretária e amanhã, na primeira hora da manhã, vai estar na sua conta um valor tal, que era o que ela precisava, e mais um tanto que diz ele assim, que é para a senhora começar o mês de janeiro mais tranquilo um pouco. Aí diz ela assim, meu filho, depois dessa, eu tive que voltar a incomodar a Mãe Santíssima para agradecer a ela. E olha, meu filho, eu tenho a certeza que ela me disse, depois que eu agradeci, que ela disse assim para mim, o dia que meu filho não te ouvir, tu me fala que eu dou um jeito nele. Mas essas criaturas bondosas que Deus manda, que Jesus manda, ele é o governador espiritual do mundo, que manda no nosso meio para servir de criaturas que nos ajudam de todas as maneiras, a gente não se dá conta. Às vezes criaturas ao nosso lado que vêm na encarnação para nos auxiliar, para nos dar uma mão, uma sustentação, e a gente vive reclamando. Quem de nós que quando éramos jovens não reclamávamos de nossos pais? Quem? A gente só entende os pais da gente depois que a gente se torna pai. Quantos de nós hoje ainda nos queixamos da vida? Baseado em quê? Ah, porque tem uns cheios de dinheiro, mas baseado só nisso. O dinheiro dá felicidade para alguém? Alguém deve estar pensando aquele ditado popular assim que é chulo demais, mas eu vou dizer aqui. Dinheiro não traz felicidade? Não, manda buscar. Não precisa nem trabalho de ir lá buscar, manda trazer. Não é bem assim. O quarto maior motivo de morte, ou causa de morte, a quarta maior causa de morte no mundo é o suicídio. É estarrecedor. É a quarta maior causa de morte. E se for analisar pobre mesmo, aí nesse número percentual é muito pouco. Não nos iludamos. O dinheiro é muito bom, é necessário e não faz mal para ninguém, mesmo que tenha muito, se souber usá-lo. Mas voltemos a Jesus. Ele disse certa feita, se a vossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, tu terias condições de afastar de ti montanhas de dificuldades, de dúvida, não é montanha física, as montanhas que estão aqui dentro de nós, que nós, se olharmos para nós, criaturas ainda tão pequenas em conteúdo, mas temos dentro de nós montanhas de coisas que nós acumulamos nas vivências passadas, de coisas erradas, más escolhas, muito más escolhas. E hoje estamos com tão pouca fé, mesmo com todas essas criaturas que nos trazem esses ensinamentos, tipo esses que eu já citei e tantos outros. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa de Queiroz, eu vim só contar histórias hoje. Essa de Queiroz nos traz uma belíssima história dos tempos de Jesus. De uma família não, era uma família. Uma mãe viúva e seu filhinho, uma criança na Samaria. Uma mulher que vivia situação de miserabilidade financeira, não moral, financeira. E naquele tempo as doenças que se abatiam sobre as criaturas levavam as criaturas. E a criança está morrendo. E a mulher desesperada, não tem o que fazer, não tem recursos.
como se recurso tivesse, mesmo que tivesse dinheiro, tivesse com recurso, mas ela está em desespero, o filho morrendo, e a criança diz a ela: mamãe, vá buscar Jesus, mamãe. Eu sei que se ele vier aqui, ele poderá curar-me, mamãe. E a mãe diz: mas quem sou eu, meu filho, para sair à procura de Jesus? As estradas da Samaria são tão longas, e a piedade dos homens é tão curta. Nós estamos sós, meu filho, maltrapilhos e abandonados. Jesus está longe e a nossa dor está aqui conosco. Jesus está muito distante da nossa necessidade. Eu não posso te deixar só, ardendo em febre, e sair nessa noite terrível a procurar alguém que eu sei que eu não vou encontrar. Ah, mamãe, eu ouvi falar sobre ele lá na fonte. Que ele tocou a cabeça de um doente e disse: eu quero, fica bom. E o doente ficou bom, mamãe. Vá procurar Jesus, mamãe. A mulher levanta, abre a janela, e a noite era grande e escura. Ela diz: como poderei, meu filho? Eu vi por aqui passar os exércitos de Amós, procurando por Jesus de porta em porta para atender o filho dele, e ninguém o encontrou. Oreb é rico, tem muitos escravos, mandou-os todos procurar por Jesus e ninguém tem notícias dele. Como é que tu queres que eu saia agora, nessa noite terrível, te deixar aqui ardendo em febre, para procurar um mito, uma fantasia que eu sei que eu não vou encontrar em lugar nenhum? A criança cerrou os olhos, tremendo de frio da febre, e ainda em um fiozinho de voz ainda conseguiu dizer: mamãe, eu queria tanto ver Jesus. A mãe, coitada, desesperada, ajoelha-se ao lado da cama, toca a cabeça empapada de suor da criança e não diz mais nada. Foi nesse momento que a porta abriu-se devagar e uma claridade luminosa invadiu a sala e uma voz doce e suave falou: eu estou aqui. Era Jesus. Tem momentos em nossas vidas que só a presença de Jesus resolve. Porque Ele é o caminho da verdade e da vida. E ninguém irá ao Pai se não for por Ele. Não rezando a Ele, mas sim seguindo os exemplos que Ele veio aqui para dar. Seguindo os exemplos daqueles que ele mandou antes dele vir aqui para nos dar. Seguindo os exemplos daqueles que ele continua mandando aqui para nos mostrar o caminho da verdade e da vida. E nessa época que os nossos corações se enternecem pelo menos um pouco, quando nos aproximamos do Natal, que lembremos dele, que nos lembremos do significado do Natal. E talvez, pelo menos talvez, cada um de nós lembre de procurar em nossa mente alguém que nós saibamos que esteja numa dificuldade muito grande. E com discrição, discretos, procuremos essa pessoa, essa família e ajudemos a ter pelo menos uma noite de Natal mais tranquila, mais serena, sem as agruras da vida, e um coração ou mais corações até agradecidos, voltados ao Senhor, vibrando por nós. Porque nunca esse mundo precisou tanto de Jesus, nunca. E nunca nós precisamos tanto dele. E nunca ele esteve tão disponível a todos nós. Ouçamos aqueles que tivermos ouvidos para ouvir. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção.